houve uma acusação de 2 senadores da oposição, do deputado Lindbergh Faria, que é o líder do PT, e da senadora Soraya Tronic, de que o Alfredo Gaspar teria cometido estupro contra uma menina de 13 anos de idade lá em Alagoas. O Alfredo Gaspar diz que eles estavam cometendo calúnia e difamação. Tudo isso foi parar na Polícia Federal. A Polícia Federal manda para o Supremo e diz o seguinte: eles têm prerrogativa de foro, tem uma denúncia aqui, podemos investigar? Roda a roleta lá do Supremo Tribunal Federal, cai no ministro Gilmar Mendes. O ministro pega isso daí e manda tudo para a Procuradoria-Geral da República, isso é o trâmite. O PGR, você dá uma analisada nisso aí e me dê um parecer, se vocês acham que deve ser investigado ou se não deve. Então, a PGR fez o seguinte: bom, vamos fazer uma investigação preliminar dos fatos que foram apresentados e vamos analisar se a gente recomenda ou não a abertura de um inquérito sobre este caso. Neste momento, está com o Paulo Gonet, que é o Procurador-Geral da República, nesta investigação preliminar. Quando ele terminar a investigação preliminar, ele vai tomar a conclusão dele. Eu acho que cabe investigar ou eu acho que não cabe. Vai mandar para o gabinete do ministro Gilmar Mendes, que é quem vai decidir, com base no relatório, se ele quer ou não que se investigue. Mesmo que a PGR recomende não investigar, o ministro pode dizer: não, mas eu acho que tem que investigar. Ele, obviamente, o ministro Supremo não é obrigado a concordar com o parecer da PGR. Então, goste ou não a campanha do Flávio, explique ou não o deputado que ele não tem nada a ver com isso, que isso é uma grande armação, o fato é: existe uma investigação preliminar na Procuradoria-Geral da República. Enquanto essa investigação estiver lá, o deputado Alfredo Gaspar, que foi escolhido hoje como vice, está sendo investigado por supostamente ter estuprado uma menina de 13 anos. Numa eleição, Bruno, em que o assunto feminicídio é uma das pautas mais importantes. Numa eleição em que o Flávio Bolsonaro não tem o voto das mulheres, que é maioria do eleitorado. Numa eleição em que o presidente Lula disse na convenção, coincidentemente, que uma menina de 14 anos que engravida, porque essa menina teria engravidado, isso não poderia acontecer. Exatamente, né? Eu não sei se foi um acaso ou se o presidente Lula tinha alguma informação. Acho que não, porque ninguém sabia que o Alfredo Gaspar ia sair como vice. Mas, enfim, tem vários elementos aí que todo mundo hoje se pergunta: a campanha do Flávio não avaliou esses fatos? E aí a Folha de São Paulo trouxe hoje mais uma questão de que o Alfredo Gaspar também tem uma acusação, é uma investigação contra ele, de desvio de emenda no valor de 6 milhões de reais. Isso está com o ministro Flávio Dino, que é quem investiga essa questão de emendas. Então, se colocar na balança, o Alfredo Gaspar dá muito mais prejuízo para a campanha do Flávio do que benesses. No momento em que o Lula está nas cordas, porque o filho do Lula acaba de ter mais um inquérito aberto contra ele. São 3 inquéritos contra o Lulinha. Então, no momento em que o Flávio sai do ringue com a história do Vocaro, ninguém mais fala disso, nem fala do filme, entra o Lula, toma 3 porradas, uma atrás da outra, com relação ao seu filho. O Lula não consegue responder pelo filho. Porque até agora o Lula não disse, afinal, o que o filho dele faz para sobreviver. Né? Só fica dizendo aquela ladainha de que estão querendo atacar o meu filho para me atacar. Então, ele está dizendo que tudo aquilo ali não é verdade. Mas por que o filho dele estava viajando com careca do INSS, ele também não afirma. Então, o Flávio pega no momento mais favorável para ele na campanha. Então, ele começa a se recuperar. Coloca um vice que vai fazer o Flávio ter que explicar se o vice estuprou ou não uma menina durante as próximas semanas, meses, depende muito. E outra coisa, Bruno, por que eu falei na abertura do programa que está nas mãos do Gilmar Mendes? Porque o Gilmar Mendes pode decidir abrir um inquérito na última semana da eleição. Num dia antes da eleição. Qualquer movimento feito pelo ministro Gilmar Mendes agora mexe e pode enterrar a campanha do Flávio, porque
o vice dele está com a faca no pescoço. Ninguém aqui está fazendo juízo de valor ou dizendo que as denúncias são verdadeiras. Vamos lembrar que as denúncias foram apresentadas por 2 parlamentares da oposição, mas elas estão sob investigação. Então, no meu entender, a candidatura do Alfredo Gaspar como vice não vai durar, porque isso vai pegar muito forte na campanha. Deve vir aí um Rogério Marinho, uma outra solução, um plano B, para tentar amenizar isso. Mas o estrago já foi feito, né? Não, e ainda o complemento que você estava dizendo, né? Numa campanha que inicia com o Flávio Bolsonaro brigando com a Michele Bolsonaro, depois tendo que fazer as pazes, com a Michele dizendo que ele tinha a destratado. Numa campanha em que um apoiador vai para as redes sociais e fala que mulher não sabe votar, que mulher precisa do homem para votar. Ou seja, já com diversos problemas nessa relação, né? E daí você vai, e não é possível, porque tem pessoas muito competentes no entorno do Flávio Bolsonaro para decidir. Ontem, inclusive, ele numa sabatina disse que ele tinha até o dia 15 para anunciar o vice, né? E repentinamente decidiram... Aliás, Bruno, esse é um ponto que eu acho que é importante a gente explicar, que ficou todo mundo na dúvida, né? E a Ana aqui, que é a diretora aqui do programa, enquanto Maria segue nas suas feiras lá, onde que Maria está mesmo? Na Escócia. Na Escócia. Ela apurou para a gente o seguinte: o prazo das convenções termina hoje, né? Que é quando os partidos precisam definir quem serão os candidatos que eles irão apresentar. Mas o prazo de registro da candidatura, que você diz ao TSE, olha, eu sou o candidato a presidente, a vice-presidente, é no dia 15. Exato. Se o Alfredo Gaspar desistir da candidatura a vice até o dia 15, aí um outro nome pode ser apresentado, mesmo que o prazo das convenções já tenha sido encerrado. Ana, se eu expliquei errado, você me corrige aqui, mas foi isso que eu entendi. Tá certo, a Ana está dizendo. Então, é possível, né, trocar o candidato a vice, até o candidato à presidência, porque ninguém é obrigado a ser candidato. Cleitinho está aí para não nos desmentir, que pode ser trocado, então, até o dia 15, independentemente do prazo, né, das convenções partidárias. O que eu acho que não pode mais é um partido que já definiu que não vai apoiar, aí no dia 15 fazer uma coligação. Já foi decidido em convenção. Aí também, gente, né, não é tão assim. Não é palhaçada também, né? A zona é menor, é controlada. A zona é controlada. Então, ainda pode ter umas mudanças assim, e vamos ver se eu estou certa ou não na minha análise de que o Alfredo Gaspar não será. Agora, o pessoal em Alagoas está rezando e acendendo velhinha para o Alfredo Gaspar continuar como candidato a vice. Claro. Porque isso beneficia, como a gente já falou aqui, o Renan Calheiros. E que é aí que é o grande problema, né, André? Porque... Pera aí só um pouquinho que eu vou ter que chamar